Aleluia! Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Para mim é um motivo de grande alegria, é um prazer enorme poder estar aqui retornando com vocês, trazendo mais um estudo bíblico, um estudo este que vai falar sobre a sétima igreja da Ásia, Laodiceia, a igreja morna. Texto base está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Queridos, fica atento neste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. E neste momento nós iremos dar início a esse estudo maravilhoso. Nós já estamos finalizando aqui o estudo destas 7 igrejas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixa o seu like, seu joinha aí. E compartilhe, né, nossos vídeos aí com pessoas que também precisam estar aprendendo a palavra de Deus. E Apocalipse é um livro, amado, profundo, muito profundo em revelação, em símbolos e comparações. Nós estamos aqui, amado, aprendendo juntos. Não que eu saiba tudo, mas eu estou aprendendo com vocês. Isso aqui é muito interessante. Deixa aí o sininho, se inscreva e deixa o sininho aí ativado para você receber nossos vídeos. Toda vez que nós postar um vídeo aqui, você vai receber de primeira mão aí as notificações. Vamos aqui à introdução deste estudo. Amados, a igreja de Laodiceia, ela foi a última das 7 igrejas da Ásia Menor a receber uma carta de Jesus, né, através ali de João. É também a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Você vê que as demais receberam elogio, algumas repreensões, tudo mais, alguns conselhos que deveria fazer, mas esta igreja, querido, ela não recebeu nenhum elogio, apenas repreensão, advertência e um chamado ao arrependimento. Esta é uma das mensagens, amado, mais atuais da Bíblia, pois descreve uma igreja rica em bens, né, em bens materiais, mas pobre espiritualmente. Querido, amado, ela vivia no contexto histórico, né? Vamos ver aqui o contexto histórico desta igreja Laodiceia. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, né? Foi fundada por Antíoco II, por volta de 250 a.C., que ele deu o nome de sua esposa Laodice, por isso que dá esse nome aqui, Laodiceia. Era um dos maiores centros comerciais ali do Império Romano. A cidade era conhecida por 3 coisas principais. Primeiro, a sua riqueza, né? Louvado seja o nome do Senhor. Laodiceia, querido, possuía enormes bancos, né? Depois de um grande terremoto em 60 depois de Cristo, recusou a ajuda do governo romano e reconstruiu toda a cidade com seu próprio dinheiro. Por isso que ela batia no peito e dizia que era rica, que nada tinha falta de nada, né? E os moradores eram extremamente orgulhosos. Eu até preguei aqui esses dias sobre o orgulho, né? O orgulho, o pavão, que com suas penas, né, se orgulhavam. Então aqui, os moradores dessa cidade eram extremamente orgulhosos de sua independência, né? Tem pessoas que é assim, Deus não tem. Isso aqui, amado, ajuda a entender quando Jesus dizes rico sou e estou enriquecido. Eles realmente eram ricos, né? Materialmente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aqui, né, a cidade também era conhecida por essa segunda aqui, que era a indústria textil. A Laodiceia, querido, ela produzia uma famosa lã preta, considerada artigo de luxo, né? Vestes negras eram expostas para todo o império. Por isso Jesus diz: compra de mim vestes brancas. Eles tinham roupas caras, roupas pretas, né? Mas diante de Deus estavam nus, né? E terceiro, era conhecida também pela escola de medicina. A cidade, ela possuía um famoso centro médico, né? Fabricava um colírio conhecido em todo o mundo romano, né? Então Jesus diz: ungi os teus olhos com colírio. Tudo Jesus vem trazendo aqui, mostrando tudo isso que eles tinham, que era rico nessas coisas. Eles tratavam ali olhos físicos, mas estavam cegos espiritualmente. Então eles faziam ungir os olhos, né? Mas com olhos físicos, né? Mas espiritualmente eles estavam cegos. Queridos,
O problema da água, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós temos aqui. Esse detalhe explica uma das maiores expressões da carta. Laodiceia ela não possuía fonte própria, né, de água. Ela recebia água por aquedutos, né? Havia duas cidades próximas. Hierápolis era uma das cidades, possuía águas termais, água quente, boa para banhos e tratamento. E existia ali também Colossos, possuía água fria, água pura, refrescante. E quando essas águas, amados, chegavam até Laodiceia, não estavam mais quentes, nem frias, estavam mornas, cheias de minerais, muitas vezes causavam enjoo. Agora entendemos quando Jesus diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora, por aqui você está entendendo o porquê Jesus vem trazendo todas essas palavras aqui para essa igreja de Laodiceia. Aqui nós entendemos que é por todas essas coisas que Laodiceia tinha. Então, todos da cidade, amados, eles entendiam exatamente essa comparação. Como estava a igreja? Jesus descreve 5 características. Primeiro, era rica, né, financeiramente, achavam que possuía tudo, mas dependiam mais do dinheiro do que de Deus. Segundo, ela era miserável espiritualmente. Jesus diz: és miserável. Eles eram pobres diante do céu, né? É como muitas pessoas juntam tesouro na terra, porém é pobre no reino dos céus. E terceiro, eram pobres, não possuíam os verdadeiros tesouros, não tinham comunhão profunda com Deus, não tinham quebrantamento, não tinham poder espiritual. Queridos, é muito mais importante quando você é rico, tem um tesouro guardado no céu, quando você é rico em comunhão profunda com Deus e com seus irmãos, quando você tem quebrantamento, quando você erra e você se quebranta seu coração e você se derrama diante do Senhor, e quando você tem o poder espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto, eles eram cegos, tinham conhecimentos, mas perderam a visão espiritual. Não percebiam seu próprio estado. Será que tem gente hoje? Faço essa pergunta aqui para nós, e cada um de nós devemos responder para nós mesmos. Será que nós percebemos isso? Será que nós perdemos a visão espiritual? Será que nós temos o conhecimento, queridos, ou nós estamos cegos espiritual? E quinto, eles estavam nus, sem a justiça de Cristo, sem a santidade, então está nu, desprovido de vestes espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, e o significado de morno quando Jesus fala? Morno não significa apenas alguém que às vezes vai à igreja, não. Tem pessoas que levam para esse lado, não é verdade? É alguém dividido. Alguém dividido, nem totalmente entregue ao mundo, nem totalmente entregue a Deus, né? Então, significa em cima do muro. Ele vive uma religião sem paixão, sem oração, sem sede, sem santidade, sem arrependimento. É um cristão confortável, sabe? Se conformam com este mundo. E lá em Romanos capítulo 12 fala que não é para nós nos conformar com este mundo, queridos. Então nós temos que ter sede espiritual, ter santidade e ter vida de oração, viver uma religião com compaixão do próximo e viver totalmente entregue a Deus, né? E não entregue ao mundo. Ouça isso no nome de Jesus. Quinto ponto, por que ficaram assim? Por que essa igreja chegou a esse ponto? Algumas razões, amada, aparecem claramente. Primeiro, a prosperidade. Tem pessoas, irmãos, que não sabem ter prosperidade na vida. Se ele prospera, ele humilha, ele pisa os outros. Então, tem pessoas que têm que manter-se só naquele nível raso. Não pode ter muitas riquezas, porque ele vai humilhar as pessoas. Então, a riqueza gerou ali autossuficiência, né? E também, amado, eles tinham conforto, não havia perseguição intensa, a igreja se acomodou, né? Quando tem perseguição, a igreja busca, a igreja ora. Então, aqui ele não tinha perseguição intensa, aí se acomodaram, né? Relaxaram. E também, queridos, eles tinham o orgulho, achavam que já tinham alcançado tudo,
ouça isso no nome de Jesus, mas na verdade eram pobres, miseráveis, desgraçados e nus, e também eles tinham falta de comunhão. Jesus aparece do lado de fora. Isso é assustador, quando Jesus aparece na vida de alguém do lado de fora. Por isso que Jesus fala que bate, se alguém abrir a porta, ele entrará, será conosco e nós com ele. Então, ele aparece do lado de fora. Isso assusta, irmãos. A igreja continuava funcionando, mas Cristo estava do lado de fora. Jesus chega e fala assim: eis que estou à porta e bato. Normalmente nós usamos esse texto para o evangelismo, não é verdade? Para falar com pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Mas, no contexto, querido, isso aqui, Jesus está falando para uma igreja. Ouça isso no nome de Jesus. Não é só para... A gente, quando está fazendo culto evangelístico, ou evangelizando na rua, nas praças, nós costumamos falar isto para as pessoas que ainda não estão na igreja. Mas, no contexto mesmo, Jesus está falando para uma igreja, querido. Será que Jesus está falando hoje conosco, para nós, que está batendo na nossa porta, no nosso coração, querendo entrar? Tem muitos, queridos, que estão com o coração dessa maneira. Ele quer voltar a ocupar o centro. Não força a entrada. Ele bate, e quem abre, querido, terá comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela cidade havia muito ouro refinado. Jesus manda comprar 3 coisas. Ouro refinado, que é a fé verdadeira, simbolizando aqui a fé verdadeira, caráter aprovado e riqueza espiritual. O ouro vai simbolizar isto na vida do cristão, na vida da igreja, na vida das pessoas que querem andar, louvado seja o nome do Senhor, com essa riqueza espiritual. E Jesus manda comprar também vestes brancas, que significa santidade, pureza, justificação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como será que estão nossas vestes hoje? Como será que nós estamos nos comportando perante o Senhor? E Jesus manda comprar colírio, que significa discernimento espiritual, olhos abertos para a verdade, queridos. Nós precisamos usar esse colírio espiritual, esse discernimento espiritual e ter os olhos abertos. Olhai, orai e vigiai. Nós temos que estar com os olhos abertos. E a disciplina de Deus foi... Aí Jesus declara assim: eu repreendo e disciplino ou castigo a todos quanto amo. Isso aqui, querido, revela seu amor. Deus corrige quem ama. A disciplina é um chamado ao arrependimento, não uma rejeição definitiva. Quando Deus disciplina o ser humano, é porque Deus está se preocupando com o arrependimento, com o coração purificado. Deus quer isto, que nós chegamos a Ele com o coração desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele nos recebe. Aí vem a promessa, vem uma promessa. Você vê que até aqui não teve elogio, mas vem a promessa ao vencedor. Ele fala que a quem vencer sentará com Cristo em seu trono, assim como Cristo venceu. É uma das maiores promessas, querido, aqui do Apocalipse. Nós, já pensou, nós vencendo e chegando lá num grande coral, juntamente com Cristo, e nos sentar no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Sentará com Cristo em seu trono, assim como Cristo venceu. Querido, que promessa profunda, que promessa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. No fim da igreja de Laodiceia, querido, não há registro aqui bíblico dizendo se aquela igreja se arrependeu ou não. A Bíblia termina deixando uma decisão nas mãos dos ouvintes. E Deus deixa hoje uma decisão nas nossas mãos também, em nossas vidas. Historicamente, a cidade perdeu sua importância com o passar dos séculos, não é verdade? Com invasões, terremotos e mudanças nas rotas comerciais, acabou sendo abandonada. Hoje restam apenas ruínas, lembrando que riquezas material não garante permanência espiritual. Hoje, nessa cidade, só existe isso aí, ruínas. E isso faz lembrar que a riqueza material não garante permanência espiritual. Por isso que é melhor ser pobre aqui na terra, mas ser rico no reino dos céus. Essa ausência, amado, de um desfecho, de um desfecho na carta, faz a mensagem permanecer aberta para todas as igrejas de todas as épocas. Cada geração precisa decidir se ouvirá a voz de Cristo.
de Cristo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui traz uma lição para os dias atuais. Traz lições aqui profundas para os dias de hoje. Uma igreja pode ser rica em recursos e pobre na presença de Deus. O sucesso material, querido, ele nunca substitui a comunhão com Deus. Jesus deseja estar no centro da igreja, não do lado de fora. Deus disciplina aqueles a quem ama. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados, se Deus disciplina, é porque Deus ainda tem algo, tem negócio nas nossas vidas. E o ruim é se Deus abandonasse, se Deus deixasse, né? E não falasse mais conosco, não repreendesse. Quando Deus repreende é porque Ele nos ama, é porque Ele quer que nós chegamos ao caminho certo. Sempre há oportunidade para o arrependimento. Enquanto Cristo bate a porta, nós temos oportunidade. Queridos, a maior riqueza é a fé, né? A santidade, a intimidade com Deus. Isso aí é uma riqueza que o homem carrega para o resto da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de uma ilustração. Imagina um ferro de passar roupa. Quando está frio, ninguém espera que passe a roupa, não é verdade? Quando está quente, ele cumpre sua função. Mas quando está morno, parece estar funcionando, porém não serve para passar a roupa e ainda pode estragar o tecido, né? Porque ele agarra, ele segura, né? Ele murcha, ele encolhe o tecido. Assim também é o cristão morno, querido. Mantém a aparência de vida espiritual, mas perdeu o fervor, a utilidade e o testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Laodiceia nos leva a fazer perguntas profundas. Minha confiança está em Deus ou no que possuo? Agora fica essa pergunta profunda para o nosso coração. Será que eu estou confiando em Deus ou no que eu possuo? Quando muitas vezes eu perco algo que eu possuo, aí eu fico nervoso, eu fico bravo. Será que a minha confiança estava em Deus ou está naquilo que eu perdi? Minha vida espiritual é fervorosa ou apenas uma rotina religiosa? Eu vou para a igreja hoje porque é dia de culto e eu tenho que estar lá. Eu vou lá bater um papo com os irmãos, não ver os irmãos. Eu vou lá porque se eu não for, vai ficar vergonhoso para mim, os irmãos vão me visitar achando que eu estou doente ou que eu estou desviado. Então por isso que eu vou hoje, né? Faz tanto tempo que eu não vou, eu vou lá fazer uma média lá para... Será que nós estamos tendo essa vida fervorosa com Deus ou apenas uma rotina religiosa? Jesus está no centro da minha vida ou eu fico ou ficou do lado de fora? Será que Jesus está no centro da minha vida, do meu coração, né? Ou ele está do lado de fora? Outra pergunta, eu tenho buscado o ouro refinado, as vestes brancas e o colírio que só Cristo pode dar? Ou eu tenho buscado tantas opções em coisas que não vai satisfazer a minha alma? A mensagem termina, querido, com um convite que ecoa até hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas, Apocalipse 3:22. Amados, que essa advertência desperte em nós um coração fervoroso, humilde e totalmente redimido ao Senhor, para que não sejamos apenas uma igreja de aparência, mas uma igreja viva na presença de Cristo. Amados, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui de volta trazendo mais palavras de Deus para nossos corações. Um forte abraço e medite nessa palavra. Isso aqui é uma reflexão para nós hoje. É lição de vida para nós hoje, para nós tirarmos, aplicar essa palavra em nosso coração e andar nos perguntando, fazendo essas perguntas para nós. Se a nossa confiança está em Deus ou naquilo que a gente possui. Tem pessoas, amados, que amam tanto as coisas neste mundo que quando começa a desmoronar, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que se acabam na bebida, querem fazer coisas e acabam se aprofundando cada vez mais na miséria. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração, palavra de mudança, palavra de vida, que mesmo se nós formos assim como Lázaro,
Mas quando partirmos daqui, nós temos um tesouro no céu, querido. O rico, ele vivia com a sua vida regradamente, tinha de tudo, não lhe faltava nada. Mas quando morreu, diz a parábola, que ele foi para o Hades, foi para o tormento, mas Lázaro foi para o seio de Abraão. Pense nisso e veja se vale a pena ficar aí preocupado com material, correndo atrás de algo material, muitas vezes atropelando concorrente, fazendo coisas erradas para que passe por cima e tenha êxito naquilo que Deus às vezes não quer nem que nós tenhamos essa preocupação. Um forte abraço, amados, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.